amigos, bem-vindos ao nosso curso. Esse curso ele tem o objetivo de esclarecer sobre o espiritismo, as pessoas que já ouviram falar, já assistiram alguma palestra, ficaram curiosas, leram algum romance espírita, acharam interessante, para tirar as dúvidas sobre o espiritismo. E também para as pessoas que já conhecem, já são adeptas da doutrina espírita, mas gostariam de atualizar, relembrar os conhecimentos. Então, nós estamos aqui para dar os princípios gerais do espiritismo para as pessoas que têm esse interesse. O nosso curso, ele iniciou em 2014, então já são várias turmas, sempre presenciais. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo online, e com isso a gente espera atingir a um público maior. Muitas vezes as pessoas têm vontade de comparecer, mas não tem tempo. Então essa pandemia acabou nos empurrando, digamos assim, para essa nova forma de apresentação do curso. Então, o curso vai ser em 14 aulas, hoje vai ser a primeira, nós vamos falar sobre como começou o espiritismo. Depois, nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre a doutrina, né, os princípios da doutrina em relação à ciência, filosofia e religião. E a partir da terceira aula, então, nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, de uma forma bastante resumida. Então, vamos iniciar com essa apresentação aqui. Lembrando, então, que o Espiritismo tem como figura central a figura de Jesus. Na verdade, o Espiritismo veio para esclarecer, para deixar mais acessível e para que a gente finalmente consiga colocar em prática, considerando que já há 2000 anos essa mensagem tão linda foi disseminada, e até hoje a humanidade ainda não aprendeu a colocar em prática, né? Apesar de muito comentada, muito falada. E as figuras aqui auxiliares, né? Então a figura de Jesus aqui se destaca, e depois Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, são, na verdade, ferramentas do Espiritismo para que a gente atinja a figura central e o ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus. Vamos então rapidamente fazer um histórico sobre como tudo isso começou. A gente sabe que a mediunidade não foi inventada pelo Espiritismo, não é exclusiva do Espiritismo, a mediunidade sempre existiu na humanidade. A mediunidade faz parte do ser humano, é uma característica humana. Algumas pessoas têm, outras pessoas têm pouco, todo mundo tem um pouquinho. Quando a gente, por exemplo, tem uma intuição, quando a gente pensa numa pessoa e o telefone toca e é aquela pessoa, isso é um tipo de mediunidade. Então todos nós temos um pouco. Aquela mediunidade mais forte, chamada mediunidade ostensiva, não é tão comum, mas é uma coisa normal, faz parte da humanidade, como a gente já comentou. E sempre existiu os relatos históricos, os povos mais primitivos, né? Os índios têm os seus pajés, os seus xamãs, os gregos tinham lá as suas sibilas, né? Os hebreus tinham os seus profetas, que são citados até na Bíblia, vários profetas. Então não é uma exclusividade do Espiritismo, mas o Espiritismo veio para desmistificar essa habilidade humana
E o espiritismo, então, se usa ainda da mediunidade para que essas verdades, né, sejam transmitidas para nós. Então, voltando aqui no nosso slide, a história do Espiritismo a gente pode situar inicialmente com as irmãs Fox, apesar delas não terem relação direta com Allan Kardec, mas foi a partir de acontecimentos que tiveram lugar na casa onde essas meninas moravam, que, digamos assim, uma nova etapa na mediunidade foi atingida. Até então, a mediunidade era uma habilidade que algumas pessoas tinham de receber comunicados, né, receber, se comunicar, mas não existia propriamente um diálogo, né? Então, a gente vai ver que aqui começou realmente um intercâmbio de ideias entre os encarnados e os desencarnados, né, ou chamados espíritos. Então, essa família era uma família que se mudou para essa casa, onde um mascate, né, um caixeiro viajante, tinha sido assassinado. E lá em 1848, essa família se mudou para essa casa e havia duas meninas, né, duas filhas, a Margarete, de 14 anos, e a Kate, de 11 anos. E a casa, então, era chacoalhada por barulhos, ruídos, batidas, arrastar de móveis. E aquilo incomodava tanto a família que um dia a menina mais nova resolveu desafiar aquela força, né? Aquelas batidas. Desafiar falando assim, então tá bom, se tem alguém aí, então que que repita as batidas que eu vou dar. E, por exemplo, bateu 2 vezes e aí se ouviram 2 batidas, por exemplo, né? E aí, a partir daí, então, iniciou um diálogo, porque ela conseguia perguntar coisas e aquela força, né, que não era força, na verdade era um espírito de uma pessoa, respondia. Então, por exemplo, estabeleceu-se um diálogo em que uma batida significava sim e 2 não. Então, ela ia perguntando coisas e ele ia respondendo. A tal ponto que começaram a fazer perguntas e ele foi respondendo de maneira correta e elas então chegaram à conclusão que aquela força podia ver e ouvir, até mesmo quando apenas ela mexia os dedos e não fazia o estalo, ele respondia, então que ele podia ver também, além de ouvir. E aí, com esse diálogo, ele acabou informando que justamente ele tinha sido assassinado naquela residência e que tinha sido enterrado em tal lugar, né, na adega, e foram lá e escavaram e encontraram realmente uma ossada humana. Então, esse fato, na verdade, fez toda a diferença para a história da humanidade, porque a partir daí, então, era possível fazer um diálogo, fazer perguntas e o espírito respondia, ao invés de simplesmente receber aquilo que estava pronto. Então, a partir daí, virou uma febre a brincadeira das mesas girantes, né? E em 1854, então isso começou inicialmente nos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra e finalmente em Paris, que na época era o centro cultural do mundo, apareceu então essa nova febre de brincadeiras de salão em que as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, se concentravam, pediam lá que os espíritos
se manifestassem, e aí eles iam fazendo perguntas e os espíritos iam respondendo, né? Então eram perguntas bobas, brincadeiras, né? Será que vai chover? Quantos anos eu tenho? Ou será que eu vou namorar o fulano? Enfim, bobagens, né? Mais ou menos como a brincadeira do copo, né? Colocavam as letras lá num tabuleiro e o espírito ia apontando a letra, de tal maneira que de letra em letra acabava formando as palavras e as respostas dadas pelo espírito, né? E aqui eu vou fazer uma pausa. Opa! Estou um pouquinho perdida aqui. Desculpe, para mim é uma ferramenta nova. Mas eu vou fazer uma pausa aqui na história do Espiritismo para falar um pouquinho dessa história da brincadeira, né? Essa brincadeira que eles faziam naquela época é mais ou menos a mesma coisa que o pessoal costuma brincar aqui, principalmente os adolescentes, né? Gostam de emoções, né, mais fortes e acabam fazendo a brincadeira do copo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu fiz essa pausa na história para a gente fazer um alerta, que essa brincadeira do copo, ela é uma coisa relativamente perigosa e não deve ser incentivada, não deve ser feita, porque ao fazer essa brincadeira, a gente acaba atraindo para a nossa casa espíritos de pessoas que podem estar bem intencionadas, mas podem não estar. Então, nesse sentido, como nós não temos certeza, como nós não temos a segurança que existe, por exemplo, nas casas espíritas, nos horários certos, né, pré-determinados pela espiritualidade que vem fazer a segurança, então a gente alerta para que não seja feito, não seja incentivado esse tipo de brincadeira, tá certo? Porque isso, como nós comentamos, fez parte da história do Espiritismo e foi muito importante, foi assim que começou, né? E a partir daí é que foram transmitidas tantas verdades maravilhosas, né, para nós, e ainda têm sido, né, transmitidas, mas, como eu disse, sempre com segurança. E na nossa casa, nós não temos a certeza dessa segurança, então, para evitar qualquer problema, então, a gente desaconselha. Então, eu falo isso porque, como a gente cita, né, pode dar a impressão que é uma coisa que dá para fazer, mas, na verdade, é melhor não. Voltando, então, aqui na nossa história, aqui. Opa! Ele acaba voltando no início. E ainda tem que pegar o jeito disso. Então, como eu comentei, né, as pessoas se reuniam para brincar. E aí é que entra, né, para mudar o rumo dessa história, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um professor de 50 anos na época, havia nascido em 1804, era casado com a também professora Amélie Boudet. Ele havia estudado pedagogia na Suíça, sob a direção do professor Pestalozzi, que na época era o pedagogo mais famoso, né, e até certo ponto revolucionário, né, pelos métodos de ensino que ele empregava. Ele era totalmente contra os castigos, né, que eram comuns na época para as crianças. E o professor Hippolyte desenvolveu vários métodos de ensino, escreveu vários livros. Ele já era uma pessoa muito conhecida, né, no meio acadêmico, lá em Paris, e ele ouviu falar nessa história das mesas girantes. Inclusive, aqui quero fazer
um lembrete que essa história que a gente está contando está contada também no filme Kardec, né, que foi lançado ano passado, 2019. Então, se vocês puderem assistir, é um livro muito bonito, muito bem feito e conta realmente uma parte, né, dessa história do espiritismo, né, dessa história inicial. Então, o professor Hippolyte, ele morava nessa casa, lá em Paris, e apesar de ter uma vida modesta, né, de professor, ele realizava várias obras filantrópicas, ele inclusive ajudava alunos que não tinham condição de pagar, né, ele não cobrava se as pessoas não tinham condição, né, nas suas aulas particulares. E ele era, então, muito justamente por ter publicado livros de pedagogia, métodos de ensino, né, naquela época. E aí ele ouve falar nessa questão das mesas girantes. Ele foi, então, apresentado a esse fenômeno numa reunião onde ele foi convidado e ele viu pela primeira vez as mesas, né, que respondiam entre aspas, né, porque não era a mesa, na verdade, que respondia, mas através de batidas, a mesa, então, respondia as perguntas que as pessoas faziam. E aí é que está o interessante, porque como o professor Rivaio, ele era um pesquisador, um cientista, né, ele tinha essa visão mais crítica das coisas, ele começou a ver que aquilo não poderia ser apenas um fenômeno, uma brincadeira. Ele conseguiu ver que por trás daquilo ali devia ter realmente uma manifestação muito interessante, né? O que estaria fazendo com que aquela mesa pulasse daquela forma, né? Respondendo de forma inteligente, né, as perguntas que eram feitas. E aí ele escreveu assim sobre esse assunto, né, refletindo sobre o assunto. Ele escreveu: percebi debaixo dessas aparentes futilidades e brincadeiras algo sério, uma revolução de uma nova lei que prometi investigar mais a fundo. Então ele ficou intrigado e resolveu estudar mais o assunto. E ele continua dizendo: eu estava diante de um fato aparentemente contrário às leis da natureza, que a minha opinião não aceitava. A ideia de uma mesa falante não cabia em meu cérebro. E ele continua: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E o poder da causa inteligente é justamente proporcional ao tamanho, à grandeza desse efeito. Então, ele estava constatando que realmente não era possível uma mesa responder, que devia alguma coisa fazendo com que aquela mesa tivesse aquele comportamento. E aí, interessante que a presença dele nessas primeiras sessões, que podemos dizer reuniões espíritas, né, sessões espíritas, deu outro rumo àquele trabalho. Porque antigamente as pessoas só queriam brincar, só queriam fazer perguntas tolas. Mas ele começou a levar, preparado de casa, algumas questões já prontas, que ele questionava, ele colocava perguntas sérias. E a gente sabe que, do mesmo jeito que existem pessoas sérias e pessoas brincalhonas, existem também espíritos sérios e espíritos brincalhões. Então, à medida que foi substituindo as perguntas bobas por perguntas sérias, os espíritos que se apresentavam para responder também foram mudando, porque um espírito brincalhão, quando você começa a conversar a sério, fazendo perguntas filosóficas, ele vai achar aquilo uma chatice e vai embora. E aí, então, os assuntos foram mudando.
E aí, ao mudar o tom da conversa e o assunto das perguntas, mudou o clima das reuniões e também a identidade dos espíritos que se comunicavam, como a gente já comentou. Em uma dessas reuniões, o espírito que estava fazendo essa comunicação se identificou, disse que o nome dele é Zefir, depois a gente vai ver mais para frente a implicação disso. E aí, eles começaram a perceber, então, né, o professor Rivaio percebeu que os espíritos não estavam interessados apenas em brincar de levantar as mesas, de brincar de assustar as pessoas e de brincar de assuntos bobos, mas eles queriam chamar atenção para outros aspectos essenciais da vida, religião, filosofia, resgatar conceitos, né, filosóficos lá da Grécia, conceitos do hinduísmo também, né? A gente vai ver mais para frente, né? Que nesse caso é a reencarnação. E aí, então, foram se delineando, né? À medida que o professor Rivaio foi trazendo essas perguntas filosóficas, foi se delineando, então, os conceitos dessa nova doutrina, que a gente chama de espiritismo ou de doutrina espírita. Quais sejam a existência de Deus e do espírito, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, a diversidade dos mundos habitados, né? Não é só a Terra que é habitada, a possibilidade de comunicação entre os encarnados e os desencarnados através da mediunidade, a evolução progressiva dos seres, né? Que é o objetivo da nossa existência, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, através da reencarnação, na qual, então, a gente consegue ver de forma materializada realmente a justiça divina. Além disso, outro conceito básico é que Jesus é o guia e modelo dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Que deve ser o nosso modelo de atitude, e que a fé deve ser raciocinada, isto é, ela deve ser pensada, refletida, para depois, então, se acreditar. Então, esses conceitos todos a gente apresentou de forma bem resumida, todos eles vão ser abordados à medida que a gente for avançando no nosso curso. Por enquanto, então, ficamos só com o enunciado, né, desses conceitos. Nas próximas aulas, a gente vai, à medida que for abordando o Livro dos Espíritos, à medida que a gente for entrando especificamente dentro do conteúdo da doutrina espírita, nós vamos, então, abordar cada um deles. Voltando, então, na história do professor Rivaio, ele constatou, através dessas perguntas que ele realizava, que uma única fonte, quer dizer, um único espírito que respondesse às questões não era confiável. E que muitas vezes as questões mais delicadas, então, ele fazia com a ajuda de vários médiuns, perguntando para diferentes espíritos. Por quê? Porque os espíritos são apenas as almas dos homens que até pouco tempo estavam encarnados. Então, não são pessoas detentoras da soberana sabedoria nem da soberana ciência. Então, cada espírito detinha uma parte do conhecimento, e de tal maneira que, juntando partes e partes, você compõe o todo. Aí, sobre isso, ele escreveu assim: cada espírito, por sua posição pessoal e conhecimentos, me esclarecia sobre uma fase do mundo espiritual, da mesma maneira como se pode conhecer um país
interrogando aos habitantes de diferentes condições ou regiões, e cada pessoa que for perguntada vai nos mostrar algum aspecto desse país, mas nenhum deles consegue ensinar o país inteiro, né? Imagine nosso Brasil tão grande, se a gente for perguntar para uma pessoa só, digamos, lá do Nordeste, como é o Brasil, ele vai responder de um jeito, o do Sul vai responder de outro jeito. E nenhum deles está errado, na verdade, eles compõem um todo. Então, da mesma forma, ele foi, então, montando esse arcabouço de conhecimentos, usando vários médiums e vários espíritos respondendo a essas questões. E aí ele foi reunindo esse material todo na forma de perguntas e respostas, porque eram as perguntas que ele preparava e as respostas dadas pelos espíritos. E ele achou tão interessante que ele resolveu fazer daquilo um guia para a sua vida, né? Porque eram respostas muito interessantes e muito úteis, né? Como filosofia de vida. E aí depois ele teve outra ideia, ele achou que aquilo, assim como era interessante para ele, podia ser interessante para outras pessoas, e ele resolveu então montar no formato de um livro didático. Inicialmente, ele não tinha muita consciência do conjunto das informações que ele ia receber, né? Aquilo começou aos poucos e aquilo foi tomando uma proporção realmente muito maior do que ele imaginava no início. E só depois é que ele foi percebendo a abrangência daquele conteúdo em termos filosóficos, né? E a intenção daquelas mensagens transmitidas pelos espíritos, né? Espíritos superiores, espíritos de luz, que se constitui numa verdadeira revelação que vem do mais alto, né? Que vem da esfera superior realmente para nos trazer um novo alento, uma nova direção e principalmente um novo entendimento da vida. Porque, na verdade, voltando aqui, o espiritismo, já sei, aqui. O espiritismo, ele nos faz refletir, nos faz encarar a vida de outra maneira. Então, realmente, quando a pessoa começa a se interessar pelo espiritismo, é interessante mesmo que faça um estudo, porque a forma como o espiritismo encara as questões, os problemas, as adversidades, o nosso dia a dia, é totalmente diferente das outras religiões. Então, é por isso que é importante que a gente estude, que a gente tenha algum tipo de esclarecimento a respeito disso, né? Outras religiões, a gente simplesmente começa a participar e vai indo, né? No caso do Espiritismo, é interessante que a gente realmente entenda e estude, para que nós possamos aproveitar ao máximo toda a sabedoria que vem do mundo espiritual para realmente nos trazer essa forma diferente de encarar a vida. Voltando aqui, então, vamos lá. Ele volta lá no início, mas parece que tinha um jeito que outra hora eu voltei. Eu vou melhorar meu... Desculpa aí, gente, eu vou melhorar minha apresentação da próxima. Então, na verdade, a gente parou aqui, que na verdade, esses conceitos trazidos pela doutrina espírita acabam se tornando, então, uma nova revelação, porque são coisas, até certo ponto, revolucionárias, né, que fazem com que a cabeça da gente mude totalmente. Só que aqui, ao contrário das revelações religiosas
tradicionais, aqui se usa a razão, o raciocínio, o entendimento, a consciência, e não simplesmente a fé. Normalmente, as revelações religiosas você precisa acreditar, e é assim porque alguém está te explicando. No Espiritismo, não. Você acredita se você acha que aquilo faz sentido para você. Então, a gente traz a explicação, ou eu, ou outra pessoa, traz a explicação, né, da forma de encarar a vida pela ótica do Espiritismo, e a pessoa pensa naquilo. Se aquilo faz sentido, ela acredita. E aí, essa fé acaba sendo tão forte, justamente porque ela vem através do raciocínio, que ela não é mais uma fé que você precise fazer força para acreditar. Não, é mais do que acreditar, é saber que aquilo é daquele jeito. Então, justamente isso que eu acabei de falar está escrito aqui. Essa nova revelação não se opõe à razão. Ao contrário, ela se utiliza das ferramentas da razão, que é o questionamento, a investigação, a lógica, para apresentar os seus argumentos e, a partir daí, convencer as pessoas. E se as pessoas não se convencerem, isso que é tão grandioso do Espiritismo também, não há problema nenhum. O Espiritismo não se diz o detentor da verdade, ou o detentor da salvação, ou o único caminho para chegar a Deus, não, de forma nenhuma. O Espiritismo tem a generosidade de dizer que a melhor religião para cada pessoa é aquela religião que faz aquela pessoa ser uma pessoa melhor. Então, não há problema nenhum se a pessoa assistiu esse meu vídeo, ou qualquer outra aula, ou qualquer palestra espírita que apresente os argumentos e diga, não me convenceu. Não há problema nenhum. Esclarecendo, então, o professor Rivaio, como a gente comentou, ele já era muito conhecido como escritor, então ele já tinha livros publicados. Então, quando ele foi publicar o material que ele coletou com os espíritos, ele foi alertado pelo Zefir, né, aquele espírito que a gente comentou, que eles já tinham sido amigos numa existência anterior, lá por volta de 2000 a.C., na Gália, que era como era conhecida a região que hoje é a França, e eles faziam parte, então, daquelas tribos celtas, e o professor havia sido um druida, que é um sacerdote daquela religião, professada pelos celtas, e na época, então, que ele era um sacerdote, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, o Zefir sugere que, para não fazer confusão com os livros que ele já tinha publicado como pedagogo, que ele usasse um pseudônimo de Allan Kardec. Então, é por isso que ele é conhecido por Allan Kardec e não pelo seu nome de registro. Então, ele passou a usar o nome. E aí, no dia 18 de abril de 1857, foi lançado, então, o Livro dos Espíritos. O subtítulo do livro é Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, na verdade, esse subtítulo já dá uma ideia do que a gente vai encontrar dentro do livro, e é justamente esse conjunto de assuntos que nós vamos abordar nas próximas aulas. O professor continuou trabalhando, ele, depois de editar o livro, ele fundou a Revista Espírita, que é publicada até o dia de hoje, e durante 10 anos ele foi o editor da revista, e esse material, inclusive, existe
disponível para a gente consultar, né? Esses 10 anos eram uma revista por mês, então tem muito material interessante. E nessa revista ele comentava, então, notícias do dia a dia, né, que saíam nos jornais, bem como respondia cartas, né, das pessoas com dúvidas. Ele também fez inúmeras viagens, estimulando o estudo, né, e a criação de grupos espíritas. E ele continuou trabalhando, continuou reunindo material, continuando mandando perguntas, né, para os espíritos. Muitos médios viviam em outras cidades, então era pelo correio, ele mandava as perguntas, depois o pessoal fazia as perguntas para os espíritos e eles mandavam pelo correio a resposta. E esse trabalho todo, então, foi feito em 13 anos, né? Ele iniciou o trabalho com 50 anos e viveu até os 63. Então, durante esses 13 anos, ele trabalhou nisso e foram, então, publicadas mais 4 obras. Então, esse conjunto de 5 livros, então, constituem as obras básicas do Espiritismo. Então, lembrando que o Livro dos Espíritos havia saído em 1857, depois, em 1861, foi o Livro dos Médiuns, que aborda a mediunidade especificamente. A gente depois vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter uma aula só sobre esse livro, considerando a importância dele. Em 1865 foi publicado O Céu e o Inferno, e finalmente, uns meses antes dele desencarnar, foi publicado A Gênese. Pois na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses livros. E a gente se despede, então, nessa primeira aula, que era para passar esse histórico, né, de como tudo aconteceu. A gente se despede, então, com essa frase tão bonita que foi trazida pelo Espírito de Verdade, que está publicado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde ele diz: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, na verdade, nós, como a gente já comentou, o Espiritismo traz tantas informações interessantes e ele muda tanto a nossa forma de encarar a vida, os problemas, as relações pessoais, praticamente muda, né, totalmente o nosso conceito da vida. E é por isso que a gente precisa estudar, para compreender a grandeza dessa doutrina. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar nas próximas aulas a ver o conteúdo e os aspectos mais importantes da doutrina espírita. Se quiserem, podem mandar comentários, dúvidas, sugestões. E até a próxima. Muito obrigada.